biofertilizante para bananicultura. Acompanhe o passo a passo do preparo e aplicação de uma calda alternativa em bananais, uma técnica fundamental para o equilíbrio nutricional das plantas. Declínio e morte da videira. Conheça os sintomas e aprenda como proceder ao encontrar sinais desse problema no parreiral. O diagnóstico tardio pode levar à perda total do pomar. E tem também o quadro SC Agricultura na Cozinha. Na dica culinária, aprenda a fazer a farinha de banana verde, um ótimo suplemento alimentar com muitas vitaminas e minerais. Olá, sejam bem-vindos! Está no ar o SC Agricultura, programa de TV nacional da EPAGRE. No sul catarinense, um dos projetos da EPAGRE voltado à fruticultura está promovendo cursos online ensinando o preparo de receitas à base de banana. Uma ideia para aproveitar o excedente da alta produção na região, gerando assim renda extra e agregando valor com o beneficiamento. Uma dessas dicas culinárias é a farinha de banana verde, uma ótima alternativa para quem busca uma alimentação mais saudável e funcional. Essa farinha pode ser usada no preparo de muitos pratos, é rica em fibras, tem baixo índice glicêmico e possui grandes quantidades de vitaminas e minerais. Hora do quadro SC Agricultura na Cozinha. Olá, eu sou Ana Dilce Alexandre Gonçalves, sou extensionista social da EPAGRE e gestora do Centro de Treinamento de Araranguá. E hoje estamos aqui para fazer a farinha de banana verde. Para isso, nós vamos utilizar somente banana verde. Depois de devidamente higienizada, desinfectada com uma água clorada, com 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água, por 10 minutos, nós vamos descascá-las, fatiá-las e levá-las a desidratador. Para descascar a banana, é interessante que use luvas, porque a banana verde tem muita resina e isso vai manchar a pele e depois é muito difícil de tirar. Então agora nós vamos fatiar essa banana e para isso o melhor é usarmos um fatiador para que as fatias sejam uniformes e ela desidrate por igual. Então agora nós vamos espalhando em cima dessa bandeja, em cima dessa grade. O importante de ser uma grade porque o ar precisa circular para que ela seque mais rápido. Nesse caso aqui, nós vamos levar essas bananas para a nossa desidratadora por aproximadamente 2 horas e meia, a uma temperatura entre 60 e 65 graus. Você poderá fazer a farinha de banana em casa, usando seu forno convencional, secando a banana lá no seu forno. Você vai preparar a sua forma forrando com papel toalha para facilitar a retirada da umidade, distribuir as bananas e na metade mais ou menos do tempo você vai virá-las para facilitar essa secagem. Quem tem a fritadeira sem óleo, a air fryer, também poderá utilizar para fazer essa secagem. Depois de quase 2 horas e meia de desidratadora, a nossa banana já está crocante, sequinha, pronta para ir para o liquidificador e virar um pozinho. Essa é a nossa farinha de banana já finalizada, pode ser utilizada em bolos, mingaus, para engrossar molhos, pães, biscoitos, tem uma diversidade de uso para a farinha.
E também, é claro, ela pode ser comercializada, né? Agregando valor para o nosso agricultor. No próximo bloco, caudas alternativas para manejo de bananais. Você vai ver o passo a passo do biofertilizante anaeróbico. E ainda hoje aprenda a identificar e agir aos primeiros sinais de declínio dos parreirais das videiras. Orientações importantes para você, fruticultor. Fique com a gente, já voltamos! Um dos manejos recomendados para garantir a sanidade dos bananais é aumentar a diversidade de micro-organismos no solo e na superfície das folhas. Isso promove a nutrição da planta e o controle de pragas e doenças. Nós vamos mostrar agora o preparo e aplicação de uma cauda alternativa para esse manejo. É o biofertilizante anaeróbico, que age de maneira lenta e equilibrada na lavoura. O passo a passo vem lá da Estação Experimental da Epagre de Uruçanga, no sul do estado. Olá pessoal, meu nome é Diego Adílio da Silva, eu sou extensionista rural na Gerência Regional de Criciúma e hoje eu vim mostrar para vocês uma receita de um biofertilizante anaeróbico muito utilizado nos pomares de banana. A sugestão da utilização dessas caudas alternativas vão ao encontro da agricultura orgânica. Aqui no sul do estado de Santa Catarina, a gente tem em torno aí de 600 hectares plantados com banana orgânica, então precisamos sugerir, orientar os nossos produtores para que eles utilizem produtos alternativos para o controle de alguns insetos, algumas doenças em seus pomares. Então aqui nessa receita a gente vai mostrar para vocês que temos fontes energéticas, a fonte de micro-organismos e também a fonte de mineral que a gente acrescenta a essa receita para termos bananais mais nutridos e saudáveis. Como eu falei anteriormente, essa receita é composta por 3 fontes. Então, primeiramente, a gente vai falar da fonte mineral. A fonte mineral, então, ela é composta por pó de rocha, fosfato natural, o sulfato de potássio, a cinza de madeira, o ácido bórico e o sulfato de zinco. Dentro desses materiais, a gente chama a atenção para a questão da cinza. A cinza ela tem que ser de boa procedência, então evitar aquela cinza que a gente fez um churrasco, por exemplo, que ali pode conter sais e isso pode causar algum problema durante o desenvolvimento da receita. A segunda fonte do nosso biofertilizante é o agente biológico. E para isso a gente usa o esterco de gado. A gente chama a atenção para que esse esterco seja proveniente de animais que não tenham recebido tratamento contra parasitas, como por exemplo vermífugos, e também pastagens que esse animal tenha se alimentado, que não tenham recebido nenhum tipo de aplicação de herbicida. A terceira fonte, então, para o desenvolvimento de nosso biofertilizante é a fonte energética, que nada mais é que o fornecimento do alimento que será fornecido aos micro-organismos contidos no esterco. Então aqui a gente tem o leite, fonte de proteína, a banana e a garapa, que é uma fonte de açúcar. Outra alternativa também é a utilização de açúcar mascavo em alternativa ao caldo de cana. Passadas então as fontes que farão parte do nosso biofertilizantes, vamos então à mistura. Vale lembrar que todas as quantidades que a gente passou aqui para vocês darão a origem ao volume total de 200 litros de biofertilizante. Nesta primeira etapa então da nossa receita, colocaremos na sua integralidade a quantidade de esterco contida na receita. Também, nesse momento, a gente acrescenta a fonte mineral e a fonte energética. Só que essas a gente coloca ao longo do processo da construção, do desenvolvimento do nosso biofertilizante. Hoje, da quantidade total
da fonte mineral, que se a gente somar todos os ingredientes, ela nos resultará em 52 quilos de minerais e fontes de nutrientes, a gente utilizará 10%, ou seja, junto com a totalidade do esterco, utilizaremos 5 quilos e 200 gramas das fontes minerais. Da mesma forma que as fontes minerais, as fontes de energia desta receita também não são colocadas integralmente nesta primeira etapa. Então, nesta primeira etapa, os componentes da nossa fonte energética são 12 litros e meio de caldo de cana, 2 litros e meio de leite e 5 quilos de banana. Chamamos a atenção para a questão das fontes minerais e energéticas que não são colocadas todas de uma vez só. E o motivo disso é muito simples, é que no nosso esterco, no início da receita, ainda não temos micro-organismos numa quantidade tal que consuma toda a quantidade de guarapa, de banana, de leite e também das fontes minerais num primeiro momento. Então, a gente vai colocando esses ingredientes ao longo do tempo. A duração total para o desenvolvimento desse biofertilizante ele leva em torno de 20 a 30 dias, pois ao longo deste tempo acrescentamos as fontes minerais e as fontes de energia ao nosso biofertilizante. Então, como eu falei, a cada 2 dias acrescentamos 4,2 litros de caldo de cana, 830 ml de leite e 1,6 kg de banana. E em relação à fonte mineral, da mistura total, que resulta em 52 quilos, acrescentamos 5,2 quilos a cada 2 dias também. Sempre lembrando que quando se adiciona esse material, a gente mexe com essa mistura. Na verdade, devemos mexer toda a mistura todos os dias para que a gente, então, incentive que aconteça a fermentação. Então, esse é o biofertilizante já depois de pronto. Então, para a gente concluir a mistura em torno de 30 dias e para que ele se torne estável para uso nos pomares de banana, se leva em torno de 1 mês e meio. É um biofertilizante de baixo odor, até o odor dele característico, muitos podem pensar que é a questão do esterco de gado, mas na verdade o odor predominante é do caldo de cana. Olá pessoal, eu sou Márcio Sônego, pesquisador da IPAGRE Estação Experimental de Uruçanga e trabalho com bananicultura orgânica, procurando soluções para o nosso agricultor orgânico. Então, um dos maiores problemas que tem a bananicultura orgânica é como controlar o mal de cigatoca. Então, uma planta que tem muito mal de cigatoca, muitas folhas secas, ela produz um cacho magro, pencas que não enchem de acordo, e além disso, um formato de fruta não muito atraente para o consumidor. Uma das formas para se tratar o mal de cigatoca, primeira delas, é você eliminar as folhas secas com muita cigatoca, e a segunda forma é pulverizar. A aplicação dele é feita em base mensal, do mês de outubro até o mês de abril, com a finalidade de aplicar o biofertilizante mais óleo mineral agrícola. É sempre bom lembrar que um bom bananal, uma boa planta de bananeira, ela tem que ter pelo menos uma folha verde por penca do cacho. Então, se você tem um cacho com 8 pencas, você tem que ter 8 folhas verdes na bananeira para alimentar bem este cacho. Tão importante quanto fazer o biofertilizante, com os materiais apropriados, com o tempo de fermentação, tão importante é você aplicar no bananal de maneira correta. Então, para cada pulverizador de 20 litros, nós usamos 2 litros do biofertilizante, 2 litros de óleo mineral agrícola
e o restante, então, preenchendo com água. E, na verdade, essa mistura, essa calda, biofertilizante, óleo mineral e água, eles têm que ser agitados por meia hora no circulador apropriado para que a mistura fique muito bem feita, já que o óleo mineral, para quebrar a sua partícula, tem que ser bem agitado. Então nós temos um agitador feito aqui na própria estação experimental, com materiais reciclados e que é facilmente feito também na sua propriedade. E olha, essa é uma receita desenvolvida pela Associação dos Colonos Ecológicos do Vale do Mampituba. A fórmula é amplamente utilizada na região e com grande aprovação dos bananicultores. Há também um folder completo explicando cada detalhe do preparo. Você pode solicitar nos escritórios locais da Epagre. A seguir, orientações valiosas para identificar sinais de declínio na cultura da videira. E o mais importante, o que fazer já no início do problema para evitar a perda dos parreirais. Os detalhes depois do intervalo. Não saia daí! O declínio e morte da videira são grandes problemas na manutenção da atividade vitivinícola aqui no estado. Uma situação que até mesmo reduz o estímulo de investimentos no setor e, por vezes, gera até a migração dos agricultores para outras atividades. Mas atenção, porque ações de prevenção e o diagnóstico precoce podem salvar os parreirais. Aprenda agora quais são os sintomas e como proceder ao encontrar sinais do problema no seu pomar. A produção de uva é uma atividade muito relevante para a agricultura familiar do estado de Santa Catarina. Geralmente, ela é a principal responsável pela viabilidade econômica das pequenas propriedades rurais onde ela é explorada, principalmente no meio oeste catarinense, em especial na região do Alto Vale do Rio do Peixe. Mas uma ameaça chamada declínio e morte da videira preocupa as famílias agricultoras. Ela é um dos problemas mais graves da vitivinicultura no sul do Brasil, levando à diminuição do tempo de produção e até à eliminação de muitos vinhedos. Bom, isso que nós chamamos de declínio da videira é um dos problemas principais que os viticultores aqui do meio oeste, também do oeste de Catarina, estão enfrentando. Ele se caracteriza aqui, são sintomas iniciais, por um amarelecimento, encarquilhamento das folhas, uma redução do vigor, e que vai evoluindo até causar a morte, eventualmente, das plantas. Existem duas situações, dois casos, diferentes de declínio, apesar dos sintomas serem parecidos. Um é típico de plantas jovens, de segundo, terceiro ano, e a entrada do fungo é principalmente pela raiz. Está bastante associada a uma cochonilha de raízes, que é a pérola da terra, que causa ferimentos na raiz e são a porta de entrada desses fungos. A gente visualiza exatamente nas raízes, principalmente o sintoma de escurecimento é causado por cilindrocarpo, em geral, pé preto, e a visualização também das cochonilhas. Pode ser outros ferimentos, essa cochonilha é o principal agente causador de ferimento. Bom, o segundo caso acomete mais plantas mais velhas, e geralmente vem de ferimentos de poda ou outra causa de ferimentos. É comum ter ataque de cochonilhas, outras pragas que causam também ferimentos nos ramos, e são a porta de entrada de fungos. Os fungos já são diferentes, não é os mesmos da raiz, e normalmente o fungo mais comum é Botrosfera. E pode ser acompanhado a partir das extremidades da planta, a partir dos ramos afetados. Ela vem de cima para baixo, no caso, enquanto que o podridão, no caso do declínio de planta jovem, ela vem de baixo. A gente pode acompanhar pelos cortes histológicos. Então, para poder saber se é
algum problema da raiz ou problema da parte aérea, então a gente tem que começar então a fazer o diagnóstico, né, na planta para saber aonde que começa. Aqui, por exemplo, nessa planta, o que nós podemos ver, dá para ver nitidamente que o problema provavelmente é na raiz, né? Ou então no colo da planta. Porque ao, né, fazer o corte mais para cima, dá para perceber nitidamente aqui para cima já está saudável. Então, provavelmente o problema não vem daqui, embora a planta apresentando esse sintoma pode ter ocorrência tanto de problema na raiz como problema na parte aérea. Então, para a gente então verificar, para mostrar que o problema realmente está ocorrendo dentro do lenho e que está subindo, o colega Valdeci vai cortar essa planta. E aqui nós vemos que já tem correspondente àquela parte que foi descascada, né, que estava morta. Aqui corresponde então o escurecimento no lenho da planta. E essa parte aqui então dá para ver então que realmente o problema vem de baixo, né? Porque essa parte aqui é a parte inferior do tronco. Aí nós temos a parte sadia e aquela parte escurecida que corresponde então à parte morta da planta. Aqui nessa planta, embora a gente possa ver que as folhas que ainda estão na planta mostram um sintoma parecido com aquela primeira planta que nós vimos que o problema era na parte de baixo, na parte inferior da planta, aqui nós vemos que provavelmente o problema está vindo da parte aérea. E o fungo provavelmente penetrou por esses pontos aqui, ó, de poda de ramos grossos, né, que nós estamos vendo que está bem seco, e por aqui então ele penetrou, né, e foi invadindo então o lenho da planta. E nós temos então, cortando aquele ramo, o sintoma em formato de cunha, que é característico, né, do ataque de fungos que provocam a morte descendente. Então, a partir da identificação e seleção das plantas que apresentam o sintoma no aspecto macro do vinhedo com declínio e a correta identificação dos tecidos que apresentam os sintomas característicos, seja do declínio descendente ou do declínio e morte de plantas mais jovens ou podridão de raiz, dá-se início à atividade de preparo das amostras para envio ao laboratório. Como enviar a planta inteira muitas vezes é inviável, seja pelo espaço despendido para transporte, quanto para o armazenamento nas condições de laboratório, sugerimos que os passos do vídeo sejam seguidos para a correta identificação dos tecidos mais adequados para envio de laboratório. Essas informações devem ser relatadas pelo produtor que enviará a amostra para facilitar a atividade de identificação do agente etiológico causador da doença. No caso de a planta possuir mais do que um órgão com sintomas característicos e o produtor tenha dúvida, ou o próprio extensionista, é recomendado que acabe enviando para o laboratório demais tecidos e demais partes da planta em conjunto, sempre frisando que é interessante que tenha uma parte de tecido vivo e uma parte com o tecido morto e similar e típico dos sintomas causados. Juntamente com a amostra, é bem importante acompanhar uma ficha identificando o produtor, talhão, o porta-enxerto, a cultivar, a idade, mais sintomas que não estão contemplados na amostra. Se for possível anexar fotos, toda e qualquer informação ajuda e contribui enormemente para o correto diagnóstico da doença. Não existem medidas de controle tão eficientes para o declínio e morte da videira. A melhor maneira é a prevenção. O produtor deve estar atento à qualidade da muda, principalmente em casos de já ocorrência e já conhecimento de ocorrência de fungos de solo na sua área. Buscar porta-enxertos com maior tolerância e resistência a esses fungos. Cuidados com a roçada para evitar danos no cólon da planta. E também, sempre que for possível, estar atento aos sintomas visuais
do seu vinhedo para o diagnóstico seja realizado da maneira mais precoce possível. A partir da identificação do agente etiológico em laboratório, é possível o técnico recomendar o tratamento mais adequado para o seu vinhedo. E atenção fruticultor, as amostras das plantas com sintomas devem ser encaminhadas ao extensionista do seu município. Ele enviará os materiais aos laboratórios da EPAGRE. E essa foi a edição de hoje do SC Agricultura. Você já sabe, tem mais conteúdo sobre agricultura, pesca e pecuária catarinense nas redes sociais da EPAGRE. Até semana que vem. Tchau!